Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem nessa semana que a gente chama de Semana Santa. A realidade é que todo dia para o cristão é um dia santificado, é uma semana santa também. Toda semana deveria ser assim. Mas ainda assim, aconteceu 2000 anos atrás, a nossa libertação, nossa reconciliação, nossa redenção. Então é muito legal, é muito bonito a gente parar e meditar nesses fatos tão bonitos. Dia 1º de abril de 2021, março foi um mês longo, difícil, triste até, mas Jesus estava presente em cada momento com a gente e vencemos pela fé a maldade e as coisas tão difíceis. Estamos orando pelas pessoas que estão de luto, mas também sabendo que Cristo é suficiente para todos nós. Isso é nossa fé, nossa esperança. E assim podemos amar essas pessoas. Estamos iniciando agora algo novo no nosso passeio na vinha do Pai. No mês de abril, segunda-feira até sexta-feira, toda semana, eu senti nascer no meu coração um desejo que eu acho que veio de Deus, que trabalha em nós tanto para querer e executar, um chamado dele para focar a atenção nas palavras de Cristo, especialmente as palavras do Sermão do Monte. Então, a partir da segunda-feira que vem, não estarei lendo devocionais. Você pode continuar lendo as devocionais no aplicativo do Ministério Permanecer. E você pode, se você tem uma cópia do livro, você pode continuar lendo das devocionais. Mas eu queria praticar uma coisa que eu acho muito importante. Eu quero que a gente ouça a voz de Cristo. Eu quero que a gente ouça a voz de Cristo de uma forma bem focada mesmo. Então a gente vai ler cada dia um pedacinho das palavras de Jesus Cristo em Mateus 5, 6 e 7. Talvez a gente vai durar um mês inteiro de abril e uma parte do mês de maio. E depois disso, talvez a gente volta a ler as devocionais ou alguma outra coisa. Mas eu senti muito forte no meu coração uma preocupação que eu tenho sobre a maneira que o cristão, às vezes, não destaca suficientemente, não diferencia corretamente as palavras de Jesus como sendo as palavras definitivas. As palavras que são as palavras definitivas. Vamos começar então. Hoje eu vou dar uma pequena introdução, amanhã também uma outra introdução sobre o Sermão do Monte. Aí já na segunda-feira, às 8 da manhã, se Deus permitir, a gente vai começar nas bem-aventuranças e a gente vai ouvir Jesus. Ver Jesus e ouvir Jesus, para podermos amar Jesus e viver Jesus. É assim que eu quero viver a minha vida, e eu sei que você também quer viver uma vida onde você diz, para mim o viver é Cristo. É Cristo. Vamos usar a nossa imaginação um pouco. Imagine Jesus chegando na sua casa. Ele bate na porta do seu apartamento, da sua casa, e você abre a porta e você está face a face com Jesus. E você, é claro, fica chocado. E ele entra na sua casa, você convida ele a entrar na sua casa. E ele começa a olhar na sua sala de estar. E ele vê sua Bíblia em cima da mesa.
onde você estuda cada manhã a sua Bíblia, lê a sua Bíblia e você anota coisas na sua Bíblia. Ele vai até a mesa e ele pega a sua Bíblia. Ele começa a folhear aquelas folhas, movimentar aquelas folhas, e ele percebe as suas anotações, e onde você fez um destaque, e ele está examinando a sua Bíblia. Agora uma pergunta. Qual é a diferença entre Jesus e sua Bíblia? Qual é a diferença entre ele e sua Bíblia? Você queria igualar ele com sua Bíblia? Ou ele é diferente do que sua Bíblia? Ele é igual à sua Bíblia? Ou ele é mais do que sua Bíblia? Ele vive na sua Bíblia? Ou ele vive em você? Eu não estou tentando criar uma briga entre Jesus e as Escrituras. Mas eu estou tentando respeitar a diferença que Jesus fez sobre ele e as Escrituras. É muito interessante como Jesus falou. Por exemplo, deixa eu ler no Sermão do Monte como Jesus enfatiza as suas palavras. Deixa eu ler aqui, em capítulo 7, diz assim, Jesus falando, todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente e que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha aqui a reação dos ouvintes. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Eu tenho sido treinado a minha vida inteira a confiar em cada palavra da Bíblia. E confio plenamente. Sempre tive essa confiança e sempre terei essa confiança. Mas quando eu me imagino, eu perante Jesus, face a face, eu vou entender que as palavras que saem da boca dele são as palavras finais sobre qualquer assunto. Quando a Bíblia abre, o início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, a gente ouve essas palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus
disse: haja luz. Quem está falando aqui, haja luz, é o verbo, a palavra, é Jesus. A sua palavra e criou, porque veio do desejo do Pai e na presença do Espírito Santo. E ele disse: haja luz. E houve luz. E ainda tem luz lá fora, por causa da voz de Jesus. Então, se Jesus pegasse nas suas mãos a sua Bíblia, e ele abriu sua boca e disse: que bom que você ama esse livro que eu permitiu existir. Porque ele existiu antes da Bíblia. Ele é o autor da Bíblia. Mas ele não é a Bíblia. A Bíblia fala dele. A Bíblia existe para levar você a ver ele e ouvir ele. Por isso eu queria, na semana que vem, a gente ouvir Jesus. Não como um estudo bíblico, mas vamos ouvir o que ele está registrado nas Escrituras, que palavras que saíram da boca dele. Porque quando ele falou, haja luz, apareceu luz. E continua brilhando essa luz. Agora, as palavras que Jesus falou para seus primeiros discípulos são as palavras definitivas sobre a nossa existência como discípulos. Vou ler mais um trecho só para você pensar sobre isso durante o dia. Jesus falou em João capítulo 8, se vocês permanecerem na minha palavra, e por favor não transforma essa minha palavra em a Bíblia inteira. Não faz isso. Ele está falando especificamente das palavras que saíram da sua boca. Se lembra que Jesus nunca escreveu um livro. Com a mão dele, ele nunca pegou e escreveu, ele falou. Agora nós temos na Bíblia o que ele falou. Então ele diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, aquilo que saiu da minha boca, são verdadeiramente meus discípulos. Então a única maneira que eu posso ser verdadeiramente discípulo de Jesus é ouvir cuidadosamente e com obediência as palavras que saíram da boca de Jesus. E nós temos essas palavras na Bíblia. Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Então a única maneira da gente ser totalmente livre para ser o ser humano que Deus quer que a gente seja, é ouvir a voz de Cristo. E compreender que há uma diferença entre as palavras dentro da Bíblia, inclusive as palavras de Jesus, e eu, Carlos, ouvir as palavras de Jesus falando para mim. Imagine que ele está na sua sala de estar, ou sala de jantar, e ele abre a Bíblia e diz para você, você tem lido esse livro? E você diria sim, sim, muitas vezes. Você me ouve? Você percebe a diferença? Porque no Sermão do Monte tinha um grupo que expulsou o demônio, fez milagre e pregou no nome de Jesus. Ele disse, eu nunca te conheci.
Aí ele falou as palavras definitivas: sai da minha presença. Temos que tomar cuidado e nos disciplinar a dizer e viver: eu vou ouvir a voz de Jesus e vou obedecer. Se ele desse um mandamento para você ir na sua casa, eu tenho certeza absoluta que você ia obedecer. No Sermão do Monte, teremos nossa oportunidade de ouvir Jesus. Então, na segunda-feira, a gente começa. Eu estou super animado com esse momento, porque está tudo dentro das Escrituras e é a voz de Jesus que a gente vai ouvir. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.